Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez ao vivo nessa live maravilhosa, essa live de pós-São João, onde vamos falar a respeito dos alimentos, né, da alimentação, dos suplementos e dos procedimentos estéticos que podem ser incluídos, né, nesse processo de pós-detox São João, para que a gente possa estar ainda mais gata, ainda melhor, desinchada, diminuir aquela celulite que costuma aparecer quando a gente está inchada, né, quando a gente está retida, fazendo com que a gente emagreça, e também quais são os procedimentos estéticos que podem ser utilizados nesse momento para que a gente possa desinchar e se preparar para a melhor estação do ano, que para mim é o verão, né? Então, se a gente já fizer tudo certinho aí, gente, daqui até setembro a gente tá ó, bacana, topíssimas, gatíssimas, para depois ó, só fazer um trabalho de manutenção quando o verão chegar, né? E para essa live de hoje, eu vou chamar a minha convidada, Tamile Barbosa, essa maravilhosa amiga e excelente profissional, a qual eu já conheço há um tempo, né? Já conheço há cerca de 10 anos, Tami. Uma profissional que eu gosto muito, né? Do trabalho dela, é um trabalho sério, um trabalho de competência, né? Até porque eu só trago aqui, gente, a galera ó, que eu gosto, os profissionais que trabalham comigo, né? E que de alguma forma eu já utilizei, já fiz alguns procedimentos com Tami também. E sei do potencial de Tami, que também é maravilhosa. Então, eu gosto de trazer aqui pra vocês, geralmente, né? Essas pessoas, né, de confiança e que são excelentes profissionais, tá? Lorena Rocha! Sabe o que é Lorena, gente? E aí, estourada? Tô precisando, amiga, engordei. Vamos emagrecer, querida. Vamos falar hoje de tudo, de Risete 35+. Vamos falar de tudo, tá? Gente, eu tô um pouco rouca, porque eu estou com sinusite ainda. Essa live eu ia fazer na segunda-feira, acabei não fazendo. Por quê? Sem condições, né? Ontem também precisei repousar mais, mas hoje vamos fazer essa live maravilhosa. Boa noite a todos. Lucian Cortez, meu gerente maravilhoso. Querida Raziane. Rita de Cássia. Vamos nessa, amigo. Lulu Almeida. Ana Flávia. Neurologista. Lorena. Raimunda, minha mames, também está aqui. Drica, Nil, Rita de Cássia. Tem uma galera aqui muito bacana. Boa noite para todo mundo, minha gente. Vamos lá, obrigada pela participação de vocês. Obrigada por estarem aqui, né? Em plena véspera de feriado, né? Mas a gente quer saber de atividade física, quer saber de alimentação saudável, quer saber como é que a gente pode desinchar, diminuir a retenção de líquido, perder aquela pochete que insiste em permanecer, principalmente após esses excessos, né? Excesso junino, excesso de Natal, de Réveillon, enfim, tá? Vamos falar a respeito de tudo isso, como é que a gente pode emagrecer. As dúvidas que vocês estiverem, vocês podem perguntar aqui, tá? Que a gente vai responder na hora, não precisa esperar a live acabar. A gente vai respondendo, tá? Pra live ficar mais dinâmica e também fazer com que vocês estejam aqui para aprender, né? Porque é o que eu digo, tempo, querida, é dinheiro. Tempo a gente não pode perder, tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? Então, se vocês estão aqui, é porque vocês precisam aprender e saírem daqui já com resultados. Porque vocês vão ver que durante a live a gente vai fazer várias surpresas aqui, tá? Quem ficar até o final da live vai ganhar pelo menos 2 prêmios, 2 brindes maravilhosos, tá? Vamos lá. Deixa eu chamar aqui a maravilhosa da Tami. Cadê essa bonita, Jesus? Tamile, cadê essa gata, gente? Aqui, vamos lá. Esperar essa bonita entrar, tá, gente? Então, o que que acontece? Vamos falar a respeito hoje, deixa eu até colocar o tema da live aqui, tá? Detox. Deixa eu fixar. Pós-São João. Detox pós-São João. E vamos falar realmente. Eliana Ribeiro, muito obrigada, minha gata. É o que eu digo, filha. A gente cai, mas a gente levanta, amiga. A gente pode ficar no embaixo, não. O inimigo quer derrubar a gente, mas a gente, ó, tem que se levantar, né, gata? Vamos lá. Detox. Muito obrigada, obrigadíssima. Oi, claro, Kids. Vamos nessa, minha amiga maravilhosa. Detox pós-São João. Como emagrecer para o São João? Como emagrecer para o verão? Como emagrecer? Oxe, por que também não está conseguindo participar, meu Deus? Como emagrecer para o verão? Oxe, gente. Por que também, meu Deus, não está conseguindo participar, Valéria? Eu só fixar o tema aqui da live, minha gente. Podem fazer as perguntas de vocês, que eu também vocês estão fazendo as perguntas. Neuzi está perguntando aqui, depois que da cirurgia de vesícula, qual a alimentação mais saudável? Gata, alimentação que você deve evitar gordura, somente fritura, tá? Você vai ter que usar mais frutas, verduras,
você vai ter que evitar alimentos gordurosos, tá? Porque você pode sentir dor quando você comer alimento gorduroso, tipo rabada, feijoada, mocofato, acarajé, essas coisas, né? E você pode utilizar enzima digestiva chamada lipase antes de comer esse tipo de alimento, né? Caso você venha comer alimento gorduroso, você pode consumir a lipase, que é uma enzima que vende na farmácia, ou então em farmácia de manipulação também você pode manipular. E também os sais biliares. Os sais biliares também são interessantes para poder ajudar na digestão das gorduras. Porque se você tirou a vesícula, a digestão das gorduras ela fica um pouco mais dificultosa. Você começa a ficar com náuseas, enjoos quando come gordura, pode ter diarreia. Então, o interessante é você fazer uma alimentação mais saudável, à base de frutas e verduras, evitando alimento industrializado, tá? Na medida das possibilidades. E você precisa beber bastante água. E também você precisa, se for e quando você tem episódios, tipo assim, frequentes, por toda vez que eu vou comer uma coisa gordurosa, eu sinto enjoo, eu sinto vontade de vomitar, aí é interessante sim você usar uma enzima digestiva, ou então os sais biliares, tá? Ou então, até para você evitar que isso aconteça, é interessante também você usar, certo? Fiz laqueadura há 3 meses e estou muito retida. O que faço? Primeiro, beber água. Você precisa pegar o seu peso, multiplicar pelo número 35 para que você possa achar em ml a quantidade de água que você consumiu, tá? Na verdade, assim, nos procedimentos cirúrgicos, né, muitas vezes você vai utilizar muito soro, né, para você poder se hidratar. Então, isso também aumenta a retenção de líquido. Você vai ficar muito tempo deitada para se recuperar, então isso também aumenta a retenção de líquido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é beber mais água. Segundo, você vai evitar os alimentos industrializados, cheios de corante, conservante, cheio de sal, e preferir alimentos mais naturais. Então, frutas e verduras. Então, aumentar a proteína para favorecer a cicatrização da sua cirurgia. Então, café da manhã você vai incluir ovo. No almoço você vai incluir carne, peixe ou frango. De noite também é interessante você comer alguma fonte de proteína, que pode ser um ovo, com aipim, cuscuz, com frango desfiado. E nos lanches também é interessante você consumir alguma proteína, tá? Pode ser um frango, um ovo de codorna, pode ser um iogurte natural. Ou os shakes, né? Os shakes proteicos, que são opções bem interessantes e rápidas. Então, por exemplo, shake de colágeno body balance, de whey protein, proteína vegana, pode ser proteína da carne vermelha, tá? Também são excelentes estratégias para que a gente possa aumentar a proteína, dessa forma favorecer a cicatrização da sua cirurgia, tá? De nada, gatíssima. Você é mil sumos, minha gata. Menina, deixa eu ver aqui, Tami, meu Jesus. Essa bonita não tá conseguindo entrar, menina. Deixa eu chamar de novo essa gata. Tami Paiva também está aqui com essa moda fitness, que ela já está, inclusive, no meu Reset 35+. Ela já estava na edição passada, mas ela também vai estar nessa, que eu nem perguntei ela, mas eu sei que ela vai estar. Que eu sou dessa, querida. Eu falo que o povo vai participar e depois eu coloco no povo, que eu sou dessa, gente. Ai, meus parceiros nunca me decepcionam, eles sempre estão comigo, então eu já sei que ela está colada comigo. Vamos lá, minha gente. Até também entrar. Santos está dizendo, parabéns pelo seu lindo trabalho, manda um abraço. Muito obrigada, meu querido, muito obrigada por tudo. Assistindo direto de Boa Vista do Tupim, Bahia, na Chapada Diamantina. Arrasou! Muito obrigada pela participação de todos vocês. E antes de começar essa live, gente, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Porque eu sempre agradeço aqui. Mas eu quero agradecer mais uma vez pelas orações, pelo carinho de vocês, num momento tão importante da minha vida e tão desafiador, né, que está sendo, tá? Mas com a ajuda de vocês, com as orações, né, eu estou conseguindo me recuperar, graças a Deus, porque também não está insano, gente. Enfim, tá? E eu só estou viva hoje, primeiramente, por causa de Deus, segundo, por conta das orações de vocês, e terceiro, por conta da repercussão, né, que teve. Então, eu só tenho que agradecer a vocês, as orações, agradecer a mídia, né, a galera das emissoras de TV, rádio, site, todo mundo, né, agradecer as polícias em todas as suas esferas, né, que me ajudaram muito nesse processo todo e ainda continuam me ajudando, tá? Então, só tenho que agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigada por tudo. Helena está dizendo, minha glicemia glicada deu um pouco alta, como faço para baixar com alimentação saudável? Gatíssima, diminuir o consumo de carboidrato simples. Porque carboidrato simples é um pão branco, é uma tapioca. E caso você venha comer isso, você vai comer o quê? Um pão com ovo, uma tapioca, colocar um frango dentro, uma carne moída. Nunca coma uma fruta pura ou um carboidrato puro. Ou uma fruta, tipo uma banana, aleatória, não. Você vai botar uma aveia em cima da banana. Se você quer comer um mamão, você vai colocar uma chia. Você pode comer um mamão com iogurte, entendeu? Sempre associar o carboidrato com uma fruta, por exemplo, né? Com uma proteína. Então, um iogurte com mamão. Ou então você pode consumir, por exemplo, associar também o carboidrato com alguma gordura boa. Então, por exemplo, você pode pegar um pão, colocar azeite de oliva dentro e colocar uma proteína que pode ser um ovo, um frango, né? Tudo isso. Gente, olha, também não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui por que essa bonita não está conseguindo entrar.
Tami, por que você não está conseguindo entrar? Minha filha não está conseguindo entrar. Oxi, gente, aqui foi, não sei. Oxi. Ô, Tami, me peça para participar aí, minha gatíssima. Eu estou te convidando, eu não estou conseguindo fazer com que você entre. Então, peça para entrar na live aí, minha gatíssima. Por gentileza, minha gata. Gente. Tamile. Quem aguenta, gente, com esse povo? Ô, Tami, escreva aí pra mim, minha filha. Você não tá conseguindo entrar por quê? Agora, gata maravilhosa! Vamos nessa, gatíssima! Boa noite! Babado é esse? Você não tá conseguindo entrar, minha filha? Não pode, gata. Um babado desse, xixi. Por aqui já estamos. Né? Então vamos nessa. A gente também já entrou, tá? Então, apresento vocês, Tamile Barbosa, essa profissional de excelência. Tami, gente, a topzera, tá certo? Dos procedimentos estéticos, tá certo? E eu gosto de Tami porque Tami é uma pessoa realista. Ela não fica prometendo, né? Nada. O que a gente vai fazer o quê? Ela sempre fala, a gente faz um alinhamento, né? Então, qual é a expectativa que o cliente tem? O que é que ela tem, né, disponível, eu digo assim, na clínica dela, para que a gente possa alinhar as expectativas, né? Porque, minha filha, tem coisas, gente, que milagre só Jesus, minha querida. Exatamente. Não é, meu bem? Mas quando a gente faz atividade física, alimentação saudável, e quando a gente faz procedimentos estéticos, minha gente, tudo rola, tudo acontece. Eu, por exemplo, a fase que eu estava melhor da minha vida, gente, foi quando meu pai, eu vou dizer assim, em 2023, viu? Que eu fiz uma crio da Tami, e já fiz vários procedimentos com Tami de detox. Menina, eu fiquei estourada, maravilhosa, né? Mas aí depois veio problema na coluna, aí depois veio os babados da vida, que aí, tipo assim, me desvirtuaram um pouco do meu processo, né? Eu digo assim, dessa pegada aí, mas estou voltando, querida, né? Estou cuidando da minha mente, né? Para poder agora voltar, ó, com o pique total, porque, gente, o verão está chegando, né, querida? Então, o corpo que você quer no verão, você tem que conquistar agora, ou melhor, você começa esse processo agora. Não adianta você querer, minha gata, em dezembro, estar querendo fazer certos procedimentos que levam, às vezes, 2, 3 meses para poder o resultado aparecer. Como a crio da Tami, por exemplo, né, gente? Leva um tempo, que o corpo às vezes inflama um pouquinho, que faz parte do processo, né? Para que a gente depois possa ver os resultados, né? Até a cirurgia plástica que você faça, minha querida, uma lipo, o resultado final vai aparecer daqui a 6 meses, né? Não vai aparecer de uma hora para outra, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá, Tami, se apresente, minha querida, para a gente poder começar efetivamente essa nossa live, minha gata. Conte aí para mim. Boa noite para todos que estão aqui. É uma honra ter vocês aqui com a gente, justamente para que vocês agora consigam realmente agora entender qual é o nosso grande propósito, alinhar a estética em conjunto com a nutrição e outros detalhes mais que vai ser a cerejinha do bolo que vamos começar a trazer aqui. Sou Tamile Barbosa, sou esteticista e cosmetóloga. Minha clínica fica no Mall Street, na Paralela, super localizada, super fácil de encontrar, do ladinho da Ferreira Costa. Então, não tem erro para conseguir chegar. E é lá que a gente também promove todas as nossas transformações. Então, com um compilado, lógico, com um conjunto de fatores, que é o que a gente vai estar trazendo aqui agora para vocês, para conseguir entender qual é a grande finalidade de estar falando no verão ou no inverno. Faz sentido? Então, é justamente isso que a gente quer trazer para vocês aqui. Qual o sentido que faz falar sobre os cuidados do corpo no inverno? O porquê não deixar para quando estiver chegando em setembro? E sim, já está trazendo isso para vocês. Então, todos esses cuidados focados com a saúde nutricional, a saúde estética, é o que vamos estar trazendo para vocês agora. Nada superficial, nada supérfluo, muito pelo contrário, tudo com muita clareza, transparência e sem fantasias. Com certeza. Outra coisa, quando a gente fala de estética, a estética muitas vezes não é uma coisa supérflua. A estética, ela na verdade nos traz qualidade de vida. Imagine aquela pessoa com uma barriga de avental, por exemplo, aquela barriga caída, né? É uma pessoa que muitas vezes tem diversas infecções, né, nessa região aqui inferior, tá? É uma pessoa que às vezes está com autoestima baixa, né? É uma pessoa que às vezes não consegue colocar um vestido que quer. É o que eu digo, muitas vezes a roupa escolhe ela e não ela escolhe a roupa, né? Então, a estética, ela vem para contribuir para que a gente possa aumentar a nossa autoestima, tá? E uma coisa que eu preciso dizer para vocês, a gente tá viva, é a maior dádiva, sabe, que Deus pode nos dar, né? A gente sabe que tem os perrengues da vida, tem a dificuldade da vida, tem, todo mundo tem seus problemas, tá? Mas nós estarmos vivas é tão bacana, né? E por que não fazer algo dentro das nossas possibilidades que possa nos trazer mais felicidade, que possa nos deixar mais felizes e ainda mais bonitas, né? Por que não?
Eu falo muito com mulheres acima de 35 anos, né? Que na verdade nós somos já mulheres que já ralamos, já trabalhamos, né? E a gente ainda tem que cuidar de casa, de marido, de filho, de pet, várias coisas. E muita gente não tem tempo pra gente, a gente só tem tempo para o outro. Mas a partir do momento que a gente não tem tempo para a gente, o que acontece? A nossa casa, ela começa a cair. Porque nós mulheres, muitas vezes, somos as, digamos assim, o ápice da nossa casa. A gente é a luz da nossa casa. E repare, quando você cai, quando você está doente, a casa vira uma bagaceira, né? Então, o que acontece? Você precisa estar bem primeiramente com você mesma, para que você possa dedicar o máximo de atenção e carinho para o seu filho, para o seu marido, para o seu pet, no seu trabalho. Então, a estética, ela também passa por isso, né? Então, imagina você se sentindo ainda melhor. Gente, é só sucesso, né? Então, vamos falar a respeito. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eliana dizendo, você é muito bonita também, Tami. Tami, filha, Tami arrasa. Querida Tami, Tami parece uma Barbie, gente. Tami é estouradíssima, sucesso. Boa noite, gatíssima, todo mundo aqui que está falando. Saudade da minha noite maravilhosa, Luciana, gata. Boa noite. Vamos lá. Tem uma pessoa que está pedindo para seguir ela. Me manda um direct, por favor, porque até é tanta gente, minha gente. Então, se não mandar um direct, eu não sei quem é. Então, vou esquecer. Vamos lá. Gente, antes de começar a falar de detox, eu quero explicar para vocês o que é detox, né? Porque a gente fala tanto de detox, mas o que é detox? Detox, ela é digamos assim, um processo que acontece naturalmente no nosso organismo, que é o quê? Um processo de eliminação de toxinas. Então, todos os dias, tá certo? Os principais órgãos envolvidos são o quê? O fígado, o intestino, tá? Então, todos os dias, esses órgãos, eles vão fazer o quê? O remédio que você toma, o suplemento que você toma, a comida que você come, os alimentos industrializados com corante, conservante, adoçante, isso e aquilo, o nosso fígado e o nosso intestino, eles vão metabolizar. Pegar esses alimentos, transformar em substâncias menos tóxicas para serem eliminadas pelas fezes, pela urina e pelo suor, certo? Mas, gente, depois de alguns babados, tipo assim, depois de uma festa junina, que a pessoa vai comer muito açúcar, tipo assim, licor cheio de açúcar. Vai comer pamonha, muitas vezes tem açúcar. Vai comer vários alimentos que são cheios de açúcar, tá? Alimentos também fritos. Então, a pessoa, às vezes, vai comer, sei lá, uma carne frita, vai comer, ou então um alimento muito gorduroso, né? Vai comer uma picanha, né? Ou então, até o amendoim, por exemplo, que é um alimento saudável, mas vai comer em excesso. Então, esses excessos alimentares, é como se fosse assim, ó, eles sobrecarregam o nosso fígado. Então, se a gente está num momento de sobrecarga, pois exagerei no álcool, exagerei na comida, comi muito doce, nada mais justo do que o quê? Eu ajudar o meu corpo a eliminar essas toxinas, porque muitas vezes ele sozinho, querida, não vai conseguir resolver o babado, né? Então, eu preciso dar uma ajudinha, uma força. É como se ele fosse para manutenção. Por exemplo, a gente não tem que levar o carro a cada 10 km para fazer manutenção, é a mesma coisa. Então, de tempos em tempos, a gente precisa, na verdade, fazer uma dieta detox para ajudar o nosso corpo a voltar para o eixo. Porque durante o dia a dia, a gente come a besteirinha aqui, come a besteira ali, a gente se estressa, a gente vai beber bebida alcoólica, e se nós não consumir alimentos mais saudáveis, o que é que vai acontecer? O nosso corpo vai ficar sobrecarregado. Aí isso faz com que a gente fique retida, fique inchada, com a celulite aparecendo, queda de cabelo, unhas quebradiças, espinha, né? Já que a pele é um veículo de eliminação de toxinas. Então, o que acontece? Rafael, meu querido, boa noite, meu bem. Rafael maravilhoso, do Rio Grande do Sul. Esse profissional excelente que trabalha com alergias alimentares. Vou chamar você para fazer uma live comigo também, viu, bonito, porque essa semana toda a gente vai ter live, né? Então, o que acontece? A gente precisa ajudar o nosso corpo a desintoxicar, tá? Então, o que a gente tem que fazer para esse processo ser feito, tá? Quando a gente fala de detox, ficou muito banalizado, que é suco detox. Gente, o suco detox é uma ferramenta para que a gente possa fazer o processo de eliminação de toxinas, tá? Mas o processo de detox não se resume a suco detox, tá? Porque o povo fala assim, vamos fazer detox. Ele quer ficar tomando horror de suco detox, mas aí fica se entupindo de café, fica se entupindo de refrigerante, fica se entupindo de biscoito recheado e de alimentos industrializados. E não é assim, tá? Corpo inflamado, como o Rafael falou, né? Então, se a gente não fizer esse processo de eliminação de toxinas com a frequência adequada e com, digamos assim, todos os dias, né, na nossa vida, a gente não comer alimentos que ajudem o nosso corpo a eliminar as toxinas, nosso corpo vai ficando inflamado. E como é que eu sei que meu corpo está ficando inflamado? Quando eu fico muito cansada, quando eu fico eternamente com dor de cabeça, quando eu já acordo cansada, quando eu começo a pipocar de alergia, poxa, nunca tive alergia a nada, mas daqui a pouco eu fui comer um abacaxi, eu fui comer um camarão, estou cheia de alergia, estou de urticária, estou com edema de glote, estou ficando com coceira na garganta, estou ficando com zumbido no ouvido. Tudo isso aí são sintomas que o seu corpo pode estar inflamado, tá? Então, eu vou ficando com prisão de ventre, ou então vou ficando com diarreia, porque significa o quê? Que meu intestino não está conseguindo absorver bem os nutrientes, tá? Então, a gente...
Pode falar, viu, Tami? Gente, ó, pode falar. Você sabe que eu falo muito, então, Tami, você pode me interromper. Vocês que querem perguntar também, pode mandar nas perguntas, tá? Que a gente tá ouvindo tudo, tá, gente? Pode falar mesmo. Não, eu tô dizendo o seguinte, que o corpo ele começa a dar sinais. Ou seja, tá fazendo já um barulho porque alguma coisa ali tá desorganizada. A gente precisa agora organizar. E o corpo ele começa a sinalizar. Então, são esses sinais que a gente vai começar a entender e perceber o que está de errado aqui. Que um corpo que faz barulho, ele está começando a te sinalizar que algo precisa ser organizado. Com certeza. Peraí, Tami, que pode falar. E começa já a fazer um certo barulho aí, é porque alguma coisa já está começando a te dar alguns sinais. E são esses sinais que a gente tem que ficar muito atenta. Com certeza. Então, por exemplo, você está ficando, por exemplo, você nunca teve muito sono, começa a ficar com muito sono. Ou então, de repente, você começa a ter muita vontade de comer doce. Pô, alguma coisa estranha tem aí, né? Então, assim, gente, nós precisamos conhecer o nosso corpo. Nada melhor do que nós mesmas para poder entendermos o nosso corpo, tá? Então, se a gente está começando a perceber que as coisas estão indo fora do caminho, é hora de a gente procurar ajuda profissional, né? Então, o que acontece, gente? O que a gente tem que fazer na alimentação detox? Então, o São João passou. Hoje é 1º de julho, é o que eu digo assim, é um dia de retomada. Se você, esse ano de 2026, ainda não conseguiu dar um pontapé na sua atividade física, dar um pontapé na sua alimentação saudável, o momento chegou e é esse. Ainda faltam aí 180 e poucos dias para o ano terminar, tá certo? Então você precisa sim se dedicar um pouco a você, a sua atividade física, a sua alimentação. Não precisa fazer nada radical, nada drástico, porque o que a gente faz de forma radical, a tendência é a gente daqui a um tempo não fazer mais. Mas quando eu incluo na minha rotina a alimentação saudável, quando eu incluo na minha rotina uma atividade física de pelo menos 30 minutos, pelo menos 3 vezes na semana, isso vira a gente um hábito. Então já entra no meu hábito, tipo assim, como escovar dente. Acorda, escova o dente e vai. Né? Você não precisa estar se programando demais para fazer as coisas, porque se a gente se programar demais, a gente acaba que não faz nada, né? Então o que acontece? O que eu tenho que incluir na minha alimentação para poder fazer esse processo de desintoxicação? Tá? Ajudar o meu fígado a fazer esse processo que naturalmente ele vai fazer, tá? Mas agora eu preciso ajudar mais o meu corpo ainda, porque eu inflamei ele, eu bebi uísque, eu tomei licor, eu comi água, eu comi muito alimento gorduroso. Vamos lá, papel e caneta na mão, que vocês sabem que minha live é assim, papel e caneta na mão, para que vocês possam sair daqui já aprendendo e fazendo umas coisas. Folhas verdes escuras. Couve, agrião, espinafre, rúcula, brócolis são alimentos, gente, que possuem substâncias que ajudam o nosso corpo a desintoxicar. É como se fosse assim, tem tipo uma vassourinha que ajuda a pegar as toxinas do álcool, as toxinas do açúcar e eliminar através do sangue, da urina e das fezes, tá? Então a gente vai incluir essas folhas verdes. Então, por exemplo, um couve refogado no almoço, ou eu posso pegar um hortelã e bater com abacaxi para fazer tipo um suco detox, né? Eliana tá dizendo, às vezes acorda sem cansada, estressada, desmotivada. Gata, isso pode ser alterações hormonais, se você já passou principalmente dos 45 anos, pode ser alterações hormonais, tá? Porque na menopausa e na perimenopausa, com a queda dos hormônios, queda do estrogênio, progesterona e testosterona, a gente tem essas variações, né? De humor, a gente tem uma dificuldade maior de perder gordura corporal. Então, pode ser sim isso, mas também pode ser sua alimentação, que não tá bacana. Pode ser uma atividade física que você não está fazendo. Então, a gente precisa entender o contexto. Pode ser que você passou por um processo difícil na sua vida, sei lá, uma perda, né, de alguém, uma perda financeira, uma perda de um ente querido, enfim, alguma coisa. E isso também está contribuindo para que você fique nesse estado, tá? Digo isso porque eu passei, agora, na verdade, estou passando por um transtorno de estresse pós-traumático e sei que tem dias que é assim mesmo, minha filha. Mas a gente respira a paz, a gente reza e a gente vai, né, gata? Vamos lá. Outra coisa, gente, temperos, né? Então, assim, evitar usar temperos industrializados. Nada de ficar usando esses temperos, gente, pronto, pelo amor de Deus, caldo industrializado. Esses temperos industrializados. A gente vai usar o quê? Cebola, alho, coentro, salsa, cebola, tempero natural, tá certo? Porque os temperos industrializados, eles vão ter corantes, conservantes, sal, que vai ajudar na retenção de líquido, vai me deixar mais inchada, com minha celulite aparecendo, vai me deixar cheia de espinha, com queda de cabelo, com falta de energia. Então, quanto mais natural for minha alimentação, melhor. Eliana dizendo, já está na menopausa. Está fazendo reposição hormonal, gatíssima? Precisa fazer reposição hormonal, quando indicada, né? Lógico, você vai procurar o seu médico ginecologista ou seu endócrino para poder ver a viabilidade de você fazer reposição hormonal. Gente, reposição hormonal hoje é uma condição, assim, sine qua non para mulheres que estão na menopausa, tá? Você só não vai fazer se realmente você não puder, de acordo com os critérios médicos. Mas a reposição hormonal já evoluiu bastante e hoje já sabe-se, através de diversos artigos científicos e dos especialistas, que a mulher que não faz reposição hormonal, ela tem uma tendência maior a ter o quê? Alzheimer, ela tem uma tendência maior a infartar por conta da queda do estrogênio, né? Então, a gente precisa saber como é que você está aí nesse processo, galera. Vamos lá, frutas ricas em vitamina C. Então, por exemplo, a gente, laranja, tangerina, acerola,
limão, abacaxi também, abacaxi possui bromelina, aquela rodelinha do meio, não é para você poder comer o abacaxi sem rodelinha do meio. A gente está falando muito de Vini Júnior, que ele come abacaxi, porque o abacaxi facilita a digestão, e que vitamina C, para melhorar a recuperação. Mas eu já vi que ele não come a rodelinha do meio, pelo menos todas as fotos que eu vejo ele comendo abacaxi, aquela rodelinha do meio está fora. Aquilo ali, gente, é ouro, aquilo ali é rico em bromelina, que facilita a digestão das gorduras. Não é à toa que quando a gente come um churrasco, por exemplo, a gente pode comer o quê de sobremesa? Um abacaxi. Né? Para poder facilitar a digestão. O abacaxi, ele tem aquela rodelinha que tem bromelina, que ajuda na digestão das gorduras, ou seja, minha barriga vai ficar menos empachada, menos distendida, né? Então, o abacaxi também é um alimento fundamental para que a gente possa comer. Kiwi é um outro alimento top. É o que eu sempre digo, o inimigo do kiwi é só o preço, porque o kiwi é um alimento maravilhoso. Kiwi, gente, é uma fruta que possui actinidina, que é uma enzima que ajuda na digestão da comida. Então, por exemplo, o kiwi também ajuda quem tem prisão de ventre. Tem um consenso recente, aí, ano passado, mostrando que se a gente comer 2 kiwis por dia, para as pessoas que têm prisão de ventre crônica, isso ajuda muito a melhorar a questão do bolo fecal. Então, isso você vai ajudar a diminuir sua prisão de ventre. Quem tem prisão de ventre são pessoas que têm mais dificuldade para emagrecer, porque você vai ter a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias intestinais, e isso dificulta o seu emagrecimento, porque você vai aumentar as bactérias que aumentam a absorção, né? Digamos assim, ela consegue extrair caloria até do alface. Então, você tem mais bactérias que contribuem para aumentar a absorção de certos alimentos que, teoricamente, não eram para ser absorvidos, né? Então, as pessoas que têm desbiose também, elas vão ter uma dificuldade maior de emagrecer, tá? Proteínas magras. A gente vai dar preferência nesse momento, gente, ao quê? Frango, peixe, ovo, cogumelo, quinoa, amaranto. Vamos evitar comer carne vermelha, porque a carne vermelha, ela já é uma carne mais difícil de ser digerida. Então, isso pode atrapalhar, não vou dizer atrapalhar, né? Mas tipo, dificultar um pouco o processo de eliminação de toxinas. Então, pensa assim, ó, agora, o que é que eu tenho que fazer? Uma alimentação mais leve possível, mais natural possível, evitar alimento industrializado, é aquele famoso descasque mais desembalamento, tá? Eu vou evitar ficar comendo barrinha de proteína, vou evitar ficar comendo, tipo assim, biscoito recheado, salgadinho de pacote, essas coisas todas, né? E são alguns critérios, inclusive, o que é que a gente com esse ritmo alimentar tende a ter muito mais estufamento abdominal. Então, muitas vezes você acha que eu tô com muita gordura localizada, quando na verdade você está com estufamento por conta desses produtos industrializados, que tem muitos conservantes, e você não se dá conta. Aí acha que você está comendo algo saudável, porque na embalagem tem livre de corantes, livre de tudo que se imaginar, mas a partir do momento que passou pela indústria e embalou, esquece, né? Então, não é algo que você está descascando. Então, o estufamento abdominal, geralmente, quando a gente recebe os pacientes e vai entender a logística da sua rotina, está tudo super correlacionado ao que a Tamara está falando aí agora sobre intoxicação alimentar por conta desses alimentos que são da indústria. Exatamente. Outra coisa, gente, e geralmente os alimentos industrializados, eles vão possuir algum poliol. Xilitol, eritritol, né? O xilitol, por exemplo, é um adoçante que provoca muita distensão abdominal. Uma coisa é você comer, sei lá, um alimento com xilitol uma vez na semana. Outra coisa é você comer todos os dias. A barriga fica estufada, porque fermenta. As bactérias no intestino começam a fermentar. E dessa forma você fica com esse estufamento. Porque muitas vezes a pessoa não tem nem essa gordura localizada toda. É mais o estufamento, é mais uma distensão abdominal em decorrência dessa fermentação desses polióides, né? Água, outra coisa importante. Gente, é o que eu digo, é o básico bem feito, tá? Vocês estão vendo na Copa, os principais jogadores, o que é que eles fazem, gente? É o básico bem feito, é dormir, é comer alimento de verdade. A Noruega levou a comida da Noruega, não ficou comendo a comida dos Estados Unidos, porque sabem de todos os corantes e conservantes que tem naquela comida, do alimento gorduroso. Tem até alguns tipos de agrotóxicos, né, que são permitidos nos Estados Unidos, de algumas substâncias que são permitidas nos Estados Unidos, que são proibidas na Noruega. Então, sim, eles não quiseram, quiseram replicar todo um cenário maravilhoso. Então, o que vocês veem é atividade física, é alimentação saudável, é sono de qualidade, tá certo? O sono também ajuda no processo de eliminação de toxinas. Porque se você dorme pouco, se você só dorme 4 horas por noite, 5 horas por noite, você aumenta o cortisol. Cortisol alto, o que é que vai fazer? Diminuir sua testosterona, vai contribuir para aumentar a barriga, essa barriguinha, essa pochete aqui, né? Vai contribuir para aumentar. E você, no outro dia, está com mais vontade de comer doce, mais vontade de comer pizza, alimentos palatáveis, que a gente chama. Uma noite mal dormida pode contribuir para que a gente possa, no dia seguinte e ao longo da semana, ter mais vontade de comer esses alimentos mais palatáveis, que a gente chama, né? Então, assim, água é outra coisa importante. Se eu estou retida, o que eu tenho que fazer? Beber mais água para o meu corpo entender que aquele líquido que está preso, ele precisa sair. Se eu bebo pouca água, a gente pensa assim, a água é um líquido precioso. Vamos falar na parte financeira.
Quando a gente está em crise financeira, poxa, o que é que eu vou fazer? Eu vou segurar meu dinheiro, né? Eu vou evitar gastar dinheiro com coisas mais perto. Se água é um líquido precioso, vamos fazer agora, eu digamos assim, a portabilidade para a questão da água. Se a água é um líquido precioso e eu estou bebendo pouca água, o que é que meu corpo vai fazer? Como a água é um líquido precioso, eu preciso beber água para digerir os alimentos, para eliminar as toxinas, para o meu cabelo, para o meu olho, para o meu coração bater, para o meu cérebro funcionar, tudo precisa de água. Se eu estou bebendo pouca água, o que meu corpo vai fazer? Ele vai segurar aquela água ali, porque a água é preciosa para fazer os processos do corpo. Então, se você beber pouca água, o seu corpo você vai ficar retida. Vai ficar retida, vai ficar com celulite, vai ficar inchada. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu peso gatíssimo, multiplicar pelo número 35 e você vai achar em ml a quantidade de água que você precisa beber ao longo do dia para facilitar esse processo de eliminação de toxinas e também te desinchar, tá? Vou falar também agora de alguns suplementos, tá? Então, assim, Complexo B, NAC, quem assistiu cisteína, suplemento excelente para desintoxicar. Ômega 3 também é um suplemento maravilhoso para poder desintoxicar, tá bom? Quercetina, tá? Muito presente na cebola roxa. Também é um alimento excelente, um suplemento excelente para a gente poder ajudar a eliminar as toxinas. Ácido glicolídeo também é um outro suplemento excelente para a gente também eliminar as toxinas, tá? Tem o Borosil também, tem diversos outros suplementos para que a gente possa ajudar nesse processo de desintoxicação, tá? Esse processo de desintoxicação, gente, tudo isso que eu tô falando aqui, tá? Vocês vão ter aulas específicas sobre isso no programa Reset 35+, tá? O programa Reset 35+, gente, é um programa de emagrecimento online, tá certo? Que eu criei para você, principalmente você, mulher acima de 35 anos, que é o seguinte, é um programa voltado para mulheres acima de 35 anos. Por quê, gente? Quando a gente passa dos 35 anos, a gente observa aqui, não é só fazer uma dieta restrita, não é só fazer um protocolo de TAMI, não é só fazer uma atividade física que a gente vai perder peso. Não, minha filha, porque as alterações hormonais começam a acontecer, o estrogênio começa a baixar, a testosterona começa a baixar, né, o cortisol começa a aumentar, a insulina começa a aumentar. Então, essas alterações hormonais, elas contribuem para que você, mulher acima de 35 anos, não consiga emagrecer, tá? Então, a dieta para a mulher acima de 35 anos tem que ser uma dieta hormonal, uma dieta baseada em quê, gente? Em frutas, verduras, proteínas, sementes. Semente de abóbora, semente de chia, semente de girassol, semente de gergelim, que vai contribuir para a minha produção natural dos hormônios, tá? Então, hoje eu sou uma mulher de 43 anos. Então, assim, eu sinto isso na pele, né? Então, o que acontece? A gente, depois de 35 anos, começa a ver que o emagrecimento não é tão fácil. Você pode continuar tendo sua alimentação saudável que você sempre fez, continuar fazendo sua atividade física que você sempre fez, mas o corpo não responde da mesma forma, né? Então, é aí que a gente, é o que eu digo, quando faz tudo, mexe no hormônio, alimentação, atividade física, e aí a gente pode o quê? Usar a estética a nosso favor, porque está tudo organizado, aí o procedimento estético, né, que também vai falar daqui a pouco, seja criolipólise, seja uma corrente russa, seja uma drenagem, vai fazer muito mais efeito do que um corpo que está sujo, né? Então, o que acontece, gente? Esse programa, o Reset 35+, ele vai começar agora segunda-feira, dia 6, tá? E para quem serve, né, gente? Esse Reset 35+. Ele para você, mulher, que já está começando a apresentar alterações hormonais, aquela barriguinha, minha filha, aquela pochete que insiste em permanecer. Você que já fez cirurgia bariátrica, perdeu peso, ganhou de novo. Você que tomou Mounjaro, mas voltou a engordar. Você que está tomando Mounjaro, mas você não está tendo uma boa resposta com o Mounjaro, porque tem pessoas que tomam Mounjaro e não respondem bem ao Mounjaro, são os não responsivos ao Mounjaro, tá? Isso acontece por quê? Ou porque você está na perimenopausa, ou porque você está na menopausa, ou porque você está muito inflamada, tá? Então, no Reset 35+, a gente faz protocolo também de desintoxicação para poder ajudar a eliminar as toxinas do seu corpo e, dessa forma, favorecer que você emagreça, né? Você, por exemplo, que emagreceu um pouco com o Mounjaro, você, mulher que tem endometriose, que a gente sabe que a pessoa que tem endometriose, quando não é bem controlada, a pessoa não consegue emagrecer. Você, mulher que tem SOMP, que é a antiga síndrome do ovário policístico, né? Então, você também tem dificuldade de emagrecer porque você começa a ter uma resistência à insulina maior, sua insulina aumenta, e isso contribui para que você tenha essa dificuldade de emagrecer, né? Neil está dizendo, eu sinto que meu corpo está muito inflamado. Então, a gente tem que procurar ver o que é. Será que é sua alimentação? Será que você não está fazendo atividade física? Será que é o seu sono que não está sendo reparado? Você não está tendo um sono bacana e isso está contribuindo para você poder estar inflamado? Então, a gente precisa entender, gatíssima, o motivo pelo qual você não está conseguindo, ou melhor, você está inflamada, né? Então, o ideal é você marcar uma consulta com um nutricionista para que a gente possa entender qual é a dinâmica, né, da coisa, qual é o seu estilo de vida que está contribuindo para isso, né? Você, mulher que está na menopausa, na perimenopausa,
também o programa Reset 35+, é para você, tá? E uma das pessoas que estão, né, gente, nesse programa é quem? Tamile Barbosa. Porque o que eu digo? Todas as pessoas, os profissionais que trabalham comigo e que na verdade, tipo assim, sou paciente, eu gosto de trazer para as coisas que eu faço, né? E Tami, por exemplo, é uma das pessoas que ela vai fazer parte do meu programa, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos procedimentos de Tami, tá? Uma outra coisa, gente, o que é que você vai ter no Reset 35+, tá? Você vai ter uma tabela de medidas para a gente acompanhar semana a semana como está seu peso, sua cintura e seu quadril. Você vai ter cardápios semanais, então cada semana é um cardápio diferente. Cada dia é um cardápio diferente. Então, um cardápio desde o café da manhã, desde o shot, água com limão, água com açafrão, água com canela. Isso até a ceia, até antes de você dormir, você vai ter todas as refeições especificadas. Você não vai ter uma lista de compras para facilitar a sua vida, né? Para você saber o que você vai comprar, né? Então, a lista de compras saudável para que você possa ir ao supermercado comprar, né? Vai ter uma tabela de substituição. Poxa, Tâmara, eu tenho alergia a abacaxi. O que é que eu posso substituir pelo abacaxi? Eu posso substituir pelo kiwi, pelo mamão, pela banana, pela goiaba, enfim. Tem uma lista de substituição para que você possa saber o que você vai substituir, né? Tem um e-book com receitas fáceis e práticas, porque esse negócio de fazer receita muito mirabolante não é minha pegada. Minha pegada é da praticidade, até porque a gente não tem muito tempo, né, para poder fazer comida. Então, você vai ter um e-book de receita. Lá dentro do Reset, gente, a gente vai ter desafios semanais. Então, por exemplo, a gente tem o desafio da água, tem o desafio do chá. Tem vários desafios lá dentro para que a gente possa, cada semana, incluir algo. Eu digo assim, que você está fora da sua rotina, mas quando a gente começa a incluir digamos, um chá na nossa rotina, isso já vai diminuir a retenção de líquido, já vai desgastar. E outra coisa, o Reset 35+, gente, o objetivo dele é perder até 10 quilos em 45 dias, tá? Então, o que acontece? Vai ter gente que vai perder mais peso, gente que vai perder menos peso, porque isso vai depender do metabolismo de cada um. Vai depender se a pessoa está conseguindo fazer as coisas, né? Fazendo uma alimentação saudável, fazendo atividade física, dormindo bem. A gente sabe que o emagrecimento, cada pessoa responde de forma diferente. Ainda mais nós mulheres acima dos 35 anos, que a gente tem as questões hormonais que podem dificultar. Mas, justamente para isso, a gente tem aulas semanais. Então, a gente vai ter uma aula sobre detox, vai ter uma aula sobre suplementos, né? Suplementos fitoterápicos, chás, que ajudam no processo de emagrecimento. Então, o Reset 35+, é um local para você aprender e levar isso para a vida toda. Porque conhecimento, gente, da gente ninguém tira, né? O que a gente aprende, ninguém nos tira. E quando a gente aprende, a gente faz escolhas mais assertivas, né? Então, lá no Reset, cada semana, geralmente é dia de quarta-feira, tá? Eu faço uma aula de pelo menos aí 1 hora, 1 hora e meia, para tratar a respeito de temas. Então, um dos temas também é sobre viagem. Quem é que não gosta de viajar, né? Então, eu falo muito assim de viagem, de festas. Poxa, como é que eu posso ter uma vida social sem engordar? E tem como, basta você fazer escolhas mais assertivas. Mas isso você vai aprender no Reset 35+. Outra coisa, lá também tem um treino online, tá certo? Do personal John Aguiar. Então, o John prepara um treino bem legal para que você possa fazer o treino ou em casa, minha filha, ou no seu trabalho, ou então na academia. É um treino que não precisa de peso, é o peso só do próprio corpo, não precisa de equipamento, na verdade, né? Então, você pode fazer esse treino em viagem, onde você achar melhor, você pode fazer esse treino, tá? E também tem um grupo no WhatsApp exclusivo, que é um grupo comigo, onde eu estou ali 24 horas para poder tirar essas dúvidas, para a gente colocar os cardápios lá no grupo, né? Então, a dúvida de um é a dúvida do outro. Então, toda semana eu vou fazendo esse acompanhamento com vocês, ou melhor, de forma diária, né? Para que a gente possa tirar dúvidas e poder fazer de forma efetiva, eu digo assim, o Reset 35+, para que ele possa ficar da melhor forma possível, tá? E dentro do Reset também a gente vai ter aí alguns parceiros, tá certo? Que Tami Barbosa é uma excelente parceira. Tami está comigo desde a primeira edição do Reset 35+, o Reset já está na 6ª edição, gente. Então, assim, várias alunas já passaram por mim, né? Se eu não me engano, mais de 100 alunas já passaram, né? Desse programa do Reset 35+, é um programa realmente que é um divisor de águas, porque lá você aprende, né? E as aulas são ao vivo, viu? A aula não é gravada não, viu? Então, você tá ali, tem o seu compromisso toda semana para você aprender a respeito de alimentação e nutrição, tá? E Tami é uma das parceiras, tá certo? Que está comigo e também faz as lives comigo, algumas lives, para a gente falar a respeito de estética com a relação ao emagrecimento, né? E também me conte uma coisa, por que você acha que esse momento do inverno é um momento mais específico para que a gente possa começar a fazer os protocolos de emagrecimento, os protocolos estéticos? Conte aí para mim, minha gatíssima. Vamos lá. Eu vou tentar vocês tirando suas dúvidas sobre os procedimentos estéticos, sobre como podemos aliar ele com a nutrição,
Por que que a gente vai estar falando agora sobre a estética em conjunto com já o processo de cuidados com o corpo para um projeto verão? Mas lembrando que a gente não quer só tratar de uma época do ano, né? Não é só enfatizar o verão. É os cuidados com o corpo, é como você se sente bem, como você deseja se olhar, se enxergar, como eu quero estar independente de ser alta estação ou estar no inverno. Então, a gente ter esse alinhamento com esse propósito. Mas é óbvio que quem é que não quer chegar no verão bela, plena, para poder curtir sua praia, sua piscina, ou estar bem consigo mesma, né? Então, o que que a gente vai trazer aqui agora para vocês é entender o porquê do verão no inverno, porque desses cuidados. É entender que o corpo ele precisa passar por um processo. E esse processo ele demanda de um tempo. Então, o que eu trago para os pacientes é uma estética sem fantasias. É entender que não é um passe de mágica. E entender também que a estética ela precisa ter clareza sobre cada passo que o seu corpo vai dar. Dentro de uma consciência bem transparente e que a gente consiga alinhar todo o processo de procedimentos e tratamentos com a junção da alimentação, da atividade física e a estética, os três pilares muito bem associados e conjugados. É o que já traz dentro do programa do Reset, a alimentação e atividade física, que é uma dificuldade que muitas pessoas tendem em como é que eu posso me alimentar bem? Ah, mas eu já como, mas eu não emagreço. Ah, mas eu faço a estética, mas eu não faço uma alimentação equilibrada. Será que realmente eu estou comendo corretamente? Será que eu estou comendo a quantidade certa? Será que eu estou fazendo ali atividade física como deveria? Será que eu estou treinando corretamente? Só estou indo para a academia, mas não estou treinando como deveria? Será que eu estou fazendo também a estética com clareza, dentro dos princípios para ter um bom resultado? Então, é entender... Será que você está treinando pouco, né, Tam? Porque a gente ia para academia todo dia, mas a gente pega aquele peso leve demais, minha gente, pelo amor de Deus, minha gente. Isso não vai para lugar nenhum, não, minha gente. Isso, né? Entender que não é só o ir, eu tenho que treinar. Não é só o ir para a academia. Porque muitas das vezes a gente pergunta, e aí, você está indo para a academia? Tô. Mas você está treinando? Tô. Você já sabe que não, né? Então, assim, você sabe exatamente quem é que tem aquela assiduidade, que entende que treino é saúde, não é para ter um corpinho apenas esbelto, malhado, tonificado. Todas nós queremos, obviamente, queremos emagrecer, queremos ter um corpo slim, mas só querer não dá resultado. Você tem que fazer. Então, essa é a intenção que a gente está trazendo agora para vocês, é justamente conhecer até onde eu posso adentrar, estando no inverno, sem precisar esperar chegar setembro, que já começa aquele calorzinho, já aquela prévia do verão, e querer correr atrás de um corpo slim em cima da hora. Correto, Tâmara? Com certeza. Aí, tipo assim, o tratamento tem que ser mais drástico, né? Às vezes a gente precisa fazer uma dieta mais drástica, precisa fazer uma dieta mais radical. E não é isso que a gente quer, né, gente? A gente quer trazer as coisas exatamente agora para que você possa levar isso com leveza. Fazer, você vai ter tempo, tipo assim, para emagrecer com calma, sabe? Usar os suplementos, usar os nutracêuticos que Tami vai colocar, usar os procedimentos de Tami, para que você possa ajustar a atividade física, a alimentação e a estética, para que em setembro, a gata, você já fique topíssima. E aí a gente vai mantendo até o final do ano, até, na verdade, né, fevereiro, para que você possa estar aí curtindo o seu verão em alta, nas suas viagens. Cada corpo é um corpo, cada um responde em um determinado tempo. Tem pessoas que já estão na perimenopausa, outras já estão na menopausa, outras já estão num processo muito mais avançado. Na clínica a gente atende hoje pacientes a partir dos seus 35 mais, e a gente começa a enxergar que cada corpo ele começa a corresponder de uma forma completamente diferente. Mas isso não quer dizer que é porque já estou na menopausa que não tenho bons resultados. Porque eu digo para vocês que eu tenho um paciente de 73 anos e o corpo responde muito melhor do que um paciente de 45. Então, a idade, ele não quer dizer nada, mas a disciplina diz tudo. Então, o paciente que faz pilates todos os dias, atividade física corretamente, se alimenta de forma impecável, não consome açúcar, tem todo um equilíbrio dentro da sua rotina, ela já entende que isso é longevidade. E os resultados começam a refletir cada vez mais. Pode falar. E quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando de alimentação equilibrada. Porque dentro do equilíbrio eu posso comer de tudo, tá? Dentro do equilíbrio eu posso comer o
para quem gosta de mocofato, um sarapaté, uma rabada, uma maniçoba, uma feijoada, uma acarajé. Eu posso comer o que eu quiser no hambúrguer, mas eu tenho o horário certo para comer. Eu vou comer isso que horas? Eu vou comer um doce que horas? É antes do treino, que é um bom horário? É depois do almoço que eu vou comer verdura e isso, de certa forma, diminui a absorção do açúcar, né? Então, para tudo na vida tem um momento específico para comer. Você não precisa deixar de comer nada, mas você não vai querer comer pau e pedra todos os dias. Você não vai querer comer água, beber cerveja todo dia, né? Vinho todo dia. Então, o que acontece? A gente precisa entender que tudo na vida é questão de equilíbrio. Para tudo na vida. É para alimentação, para atividade física, porque se você treina demais, você pode ter overtraining, se lesionar. Se você, tipo assim, tem uma dieta radical demais, você pode ficar com a tendência a ter o quê? A ter compulsão alimentar, né? Então, assim, tudo na vida é equilíbrio. Então, não precisa se deixar, você fazer o procedimento com tami. Ah, eu nunca mais vou poder tomar um vinho, nunca mais vou poder comer um acarajé. Claro que você vai poder, minha filha. Mas não é agora, né? É daqui a alguns dias, né? Deixa passar mais o processo, eu digo assim, inflamatório do procedimento para depois você comer. Então, tudo na vida a gente tem um momento certo, né? No momento certo, não é pra você deixar de comer. Pode falar, Gata. E falando em momento certo, é o que a gente fala. Estamos numa era agora, né? Que é o inverno. A estação do ano onde a gente começa a entender que, opa, estamos agora no momento de cuidados com a pele. E quando a gente fala em alimentação, a pele também reflete cuidados, não é só o corpo não, tá? Muitas pessoas se preocupam somente com o corpo, no corpo magérrimo, slim, mas a gente tem que entender que quando a gente fala de alimentação, não é só do pescoço para baixo. O rosto também reflete muito sobre todos esses processos. Não só numa questão de intoxicação, mas quando a gente fala em intoxicação, a gente já começa a ver uma pele muito mais enrugada antes da hora, aquelas lesões de acne muito mais expressivas, aquela acne muito mais pustulosa, aquela pele com a coloração muito mais amarelada, aquele melasma muito mais acentuado, que também tem tudo a ver com o corpo intoxicado. E a Com a alimentação. nossa, demais, 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 demais. E dentro dessa estrutura toda, a gente entende que o inverno é hora de cuidar da sua pele. Mas também é hora de começar a construir aquele corpo que você quer mais à frente. Como, por exemplo, o procedimento de criodatame, que é a crioharmonização, que é um tratamento totalmente conservador, que não precisa levar cortes, não precisa de cirurgia, não precisa de medicações. Muito pelo contrário, você faz ele hoje, amanhã rotina normal, você tem um resultado espetacular, mas precisa responder a parte fisiológica como manda o ditado. É de 60 a 90 dias para ter aquele resultado uau, espetacular. E se você for para o calendário agora e fazer aí uma continha básica, vai entender que estamos em julho, agosto, setembro. Ou seja, é o espaço de tempo hábil para que você comece já a conquistar de forma leve um resultado espetacular. Sem precisar de pressa, sem precisar ter aquela coisa corriqueira, até porque a ansiedade, ela atrapalha muito até mesmo o processo de emagrecimento, procedimentos estéticos e até o seu ritmo do dia a dia. E não é isso que a gente quer. Justamente. Então, me vem cá, quais são os procedimentos mesmo que a gente vai fazer agora, gata, no inverno? Para que em setembro ou até o final do ano eu esteja com o corpinho que eu quero para eu tirar minhas fotos maravilhosas. Para eu não precisar passar vergonha, tipo assim, colocando alguém na frente. Para que eu não possa, para que eu possa, tipo assim, eu me olhar no espelho e ver que eu tô gata, que eu tô gostosa. Para que eu possa aumentar minha autoestima. Para que eu possa viajar. A pessoa que vai para um cruzeiro vai fazer uma viagem internacional, então vai fazer uma viagem nacional, enfim, para onde você for, mas você se sentir bem. Você às vezes vai fazer uma viagem que tem que caminhar muito, que vai precisar carregar mala para cima e para baixo de trem. Enfim, você vai precisar caminhar muito, às vezes a pessoa não tem energia, a pessoa fica cansada, né? Então, assim, qual é o procedimento estético também que eu posso fazer agora para que em setembro, querida, no final do ano, tipo, no meu verão maravilhoso, eu possa estar com o corpo top que eu quero, me diga. Belíssima, né? Então, bora lá. Temos inúmeros procedimentos e todos eles vão ser correlacionados à necessidade de cada um. É o que eu chamo da estética personalizada, com um olhar realmente fora da caixa, onde a gente entende que o que é para Tâmara não é para Tamir, o que é de Tamir não é para Tâmara. Pode ter perfis parecidos, a mesma queixa, porém, um estilo de vida diferente, hábitos diferentes, rotina diferente. E dentro, de forma geral, dentro da clínica, hoje, a gente tem um dos procedimentos, que é a crioharmonização. Para quem não conhece ainda, é realizado com a tecnologia, que eu digo que é uma Ferrari, que é a criomodelagem, propriamente dita, mas a criolipólise, conhecida tecnologia. Pode falar. Gente, só lembrando, para quem ficar até o final da live,
vocês vão ganhar 2 brindes, tá? Um da Tami e o meu. Então fiquem até o final da live, que coisa boa ainda está por vir, meu bem. Sabe que o melhor a gente deixa pro final, né? Pode continuar, Tami. E não deixe de mandar também um aviãozinho para aquela pessoa que está precisando ouvir todo esse conteúdo aqui. Exatamente. Que a gente traz para vocês em um momento de consulta e dentro da live vocês estão tendo uma oportunidade de esclarecer muitas dúvidas. E aproveitar também para poder fazer suas perguntas. E se queixar muitas vezes de, ai meu Deus, mas eu não perguntei, tenho essa dúvida. Aproveita aí agora. Aproveita que a gente está aqui para poder esclarecer tudo que vocês precisam saber. Então, quando a gente fala aqui agora sobre qual procedimento eu posso chegar em setembro, está pleníssima, posso chegar no final do ano e estar maravilhosa. Então, quando se trata do processo primeiro de emagrecimento para o verão, o que a gente alinha? Tudo que a gente possa trazer para aquela paciente, o perfil de desinchar, desinflamar e desintoxicar. Lá a gente realiza procedimentos que são ortomoleculares, de forma conservadora. Dentro desse formato conservador, temos terapias manuais, correlação com eletroterapias, que são as tecnologias e equipamentos para tratamento de gordura, para flacidez, quem está com flacidez de pele porque está emagrecendo, flacidez muscular, para quem está perdendo aquela massa muscular e precisa emagrecer, mas mantendo o seu tônus, é o que a gente quer, que é o nosso Easy Body. Ótimo. E outra coisa, gente, a pessoa que fica muito flácida quando está emagrecendo é porque ela ou está emagrecendo muito rápido, ou então porque ela está perdendo massa muscular, tá? Então, o que acontece? No Rio 35 Mais, né, que é o programa de emagrecimento que vai começar segunda-feira, vocês vão aprender como é que vocês vão emagrecer sem perder massa muscular. Porque lá vai ter o quê? Uma alimentação, né, adequada. Vai ter treino para você fazer em casa, treino fácil, nada desses treinos difíceis. Então, você vai poder fazer onde você quiser, porque o treino é online, tá certo no seu equipamento. Então, o que acontece? E associado a tudo isso ao procedimento de Tami, minha querida, você vai emagrecer, querida, sem ficar flácida, sem ficar com aquele famoso que a galera chama, né, bumbum de gaveta, que é aquele bumbum tipo murcho, né? Então, assim, a gente tá aqui. E outra coisa, também tem um procedimento massa para o bumbum. Então, tá super na moda a harmonização glútea, querida. Então, também faz a harmonização glútea, viu, querida? Então, assim, ó, vamos nessa, gata. A gente pode dizer que não consegue chegar dentro de um processo de forma leve. De fato, que não vou dizer que não querem, porque todas querem, né? Mas é que não tem aquela clareza dentro do que precisa ser realizado. E a clareza é muito simples, né? Emagrecer é o que eu digo, não é tão fácil, mas também não é tão difícil quando você está muito bem acompanhada. Então, isso é o que tem que ser muito bem entendido. Dentro do processo, então, alinhado à alimentação e à atividade física, como o Tamara acabou de falar, a gente tem o Easy Body, que a gente alinha um processo de tonificação, é o acordar aquele músculo que está ali adormecido, 40 vezes mais do que uma atividade física convencional. Quando a gente fala isso, a gente não está falando para vocês que deixe de fazer uma atividade física na academia, deixe de fazer uma atividade ao ar livre. Não é sobre isso, tá? É sobre complementar, potencializar, trazer resultados que possivelmente eu não consigo pegar uma carga na minha atividade física, como eu consigo pegar realizando uma eletroestimulação com o Easy Body, como a gente faz dentro do consultório, que é completamente diferente. Você consegue já ter aquela percepção daquele pump realmente do acordar do músculo, tanto na região de glúteo, de bumbum. No dia seguinte, você já percebe que o bracinho já está começando ali a trazer uma despertada daquele bíceps que estava ali escondidinho. O corpo mais durinho é notório, é perceptível. E é um dos procedimentos que a gente consegue na clínica fazer um momento experimental, que eu posso até estar trazendo para vocês aqui. A gente não tinha nem conversado sobre isso, hein? Exatamente, mas é assim, minha filha. Então, amiga, depois você vai me mandar o vídeo que eu te pedi sobre os equipamentos, né, para eu poder postar aqui no meu Instagram para a galera ver, né, quais são os procedimentos que você tem, como é que é feito, que não é nada que cause dor. Inclusive, eu já fiz esse procedimento com o Tami também, porque teve uma época que eu estava com uma lesão na coluna que quase tem que fazer uma cirurgia. Então, assim, eu preciso, aí meu músculo, a minha perna, uma ficou mais fina que a outra, porque eu tinha uma hérnia e não conseguia nem andar direito, né? Então, o que acontece? Eu fiz, né, esse procedimento com o Tami e dessa forma isso contribuiu para aumentar a minha massa muscular, porque na época eu não podia fazer musculação. Então, eu consegui aumentar minha massa muscular numa perna e ficar igual à outra perna. Porque a pessoa que não tem massa muscular, gente, ela tem muito mais dor na coluna, ela tem muito mais dor na perna, né? Então, você com a massa muscular adequada, lembrando que o músculo, gente, ele é um músculo metabolicamente ativo. Quanto mais massa muscular você tem, menos gordura você vai ter.
Então, a massa muscular é fundamental no seu processo de emagrecimento. No seu processo também de longevidade, a gente vai envelhecendo, vai perdendo massa magra, normal, mas eu preciso fazer o quê para poder, ó, um freio de mão nisso tudo aí, desse processo fisiológico que acontece? Atividade física, alimentação rica em proteína, rica em minerais e vitaminas, fazer os procedimentos estéticos, porque tudo isso aí a gente vai conseguir manter a nossa massa muscular top da galáxia. E é o que eu digo, quando você chega no consultório médico, a primeira coisa que o médico te pergunta é qual a atividade física que você faz. O que é que você realiza? Por quê? Isso faz parte da integridade da sua saúde. Isso faz parte de um bom envelhecimento. Ninguém fica em pé só com pele e osso. É justamente o que a gente traz também dentro do processo do Easy Body. É você ter tônus muscular, você potencializar sua resistência, você vai melhorar inúmeros itens, né? Inúmeras inflamações, inúmeras dores, vai lhe trazer muito mais conforto para que você consiga ter aí uma projeção de emagrecimento sem ficar com muitos excessos de pele. E quando eu falo conforto, é justamente nesse sentido, o conforto visual. É você entender que, opa, mas estou emagrecendo bem, né? Tá tudo durinho, tá tudo muito bem tonificado. E não vir para um processo de emagrecimento onde, opa, tô parecendo uma gelatina. Primeiro eu vou super emagrecer para depois conquistar massa muscular. Não. O mais assertivo e Outra inteligente é você coisa, fazer. inclusive, se você estiver fazendo uso das canetas emagrecedoras, ou estiver fazendo um emagrecimento com atividade física, com alimentação, com suplementação, o que acontece? É, se você tiver um acompanhamento adequado, você não vai perder essa massa muscular toda, tá? Mas, se você estiver começando a perceber que você está começando a ficar flácida, corre para um nutricionista, corre para a Tami, para que a gente possa adequar sua alimentação, né? E se a flacidez já estiver aí, a gente tem suplementos e tem os procedimentos estéticos para que a gente possa melhorar essa flacidez de pele, né? Que imagine você quer emagrecer, você agora está com o peso que você quer, mas você está toda flácida. Como é que a gente vai recuperar essa massa muscular, né, Tami? Então, assim, você está emagrecendo, você já pode ir para a Tami, não precisa esperar ficar flácida para ir, não, minha filha. Você já tem que ir agora, durante o processo de emagrecimento, para evitar que a massa muscular você perca, né? Exatamente. E é o que eu digo assim, ó, o processo de emagrecimento inteligente é aquele no qual você faz o compilado, as associações de forma muito bem inteligente. Ganhar massa muscular, quando a gente fala, você tem que treinar muito. Você tem que treinar por determinado espaço de tempo. Você tem que ter uma alimentação corretíssima ali, rica em proteínas, que traga para você realmente aquela construção muscular com perca de gordura. Olha só, vou dar aqui uma analogia muito breve de uma paciente, inclusive da clínica, que me disse o seguinte: também estou no processo de emagrecimento e eu percebi que numa bioimpedância eu perdi peso, mas minha gordura continua. O que está acontecendo? O óbvio. Você está treinando? O caminho todo domingo, apenas. Explicado. Você está no processo de emagrecimento, você perdeu peso, mas não perdeu gordura, você está perdendo músculo. E a gordura está ficando. Você está perdendo o que é mais difícil de ser conquistado. Tá entendendo? E outra coisa, quando você perde massa muscular, para você voltar a ganhar o peso que você perder daqui para ali. Você está com 100 quilos, você agora está com 80. Se essa perda de peso sua, mais de 25% for de massa muscular, minha querida, quando você parar aí com essa dieta, tipo assim, com essa dieta de emagrecimento, você vai voltar a ganhar tudo de novo. O ideal, gente, é a gente perder no máximo, imagine, ou no máximo 25% de massa muscular. Ou seja, se você perdeu 10 quilos, no máximo 2,5 kg pode ser de massa muscular. Agora, se você perde 10 quilos, 5 quilos, 7 quilos é de massa magra, minha gata, pode ter certeza que daqui a pouco você está ganhando os 10 quilos, ou então até um pouco mais, né? Às vezes a pessoa perde 10, ganha 12, 15 quilos, né? Porque, gente, entenda, a massa muscular, gente, é ouro. Massa muscular é um tecido, tipo assim, importantíssimo, tá? Então, a gente precisa ter massa muscular para poder sustentar a nossa massa óssea, para poder fazer com que a gente, tipo assim, sei lá, tropece, evitar, tipo assim, tropeçou, que tem uma fratura de quadril. Não. A nossa massa muscular é fundamental para emagrecer, para poder ajudar a gente a evitar ficar com osteoporose, com osteopenia, né? Então, tudo isso é importante. Então, o emagrecimento bem feito, aquele emagrecimento onde a gente preserva a massa muscular, ganha massa muscular ou minimamente perde massa muscular. Exato. Então, assim, quando a gente fala do processo de emagrecimento, observem que tudo a gente traz aqui saúde.
né? Então, entenda que massa muscular, a gente está falando do corpo super tonificado, super definido. Todas nós queremos, mas fazendo uma boa associação. Então, o Easy Body é isso. O Easy Body, a gente trabalha todos os grupos musculares do corpo inteiro em uma única sessão. A gente trabalha todo o corpo. Quando a gente fala todo o corpo, é bíceps, tríceps, costa, trapézio, cintura, abdômen, Poxa, né, Tami? coxa, que é onde a gente tem aquela flacidez chatinha, por mais que você seja magrinha, mas fica com aquele volume chatinho, ou de gordurinha ali bem rente à virilha, ou então aquela ondulação chatinha, que fica com aquele aspecto de ou é celulite, ou é flacidez, você não sabe bem o que é, mas dentro da consulta de avaliação a gente consegue exatamente trazer para você o que é. A Maria está perguntando aqui, Maria, tudo bem, Maria? A clínica fica no Wall Street Empresarial, ao ladinho do Ferreira Costa, super fácil de chegar. E na paralela, né? Então, assim, super fácil, super muito bem localizada. E o que a gente está trazendo sobre o EasyBody é justamente isso. Você consegue fazer todo a ativação muscular do corpo inteiro. Obviamente, vai passar por uma avaliação antes para poder saber se você é uma paciente que pode realizar. Então, não é para todos. É o que eu chamo da estética realmente, de fato, personalizada. E a gente traz isso com um olhar muito criterioso, que é entender que, gente, estética tem em vários lugares. Agora, estética com responsabilidade, com foco na saúde, e entender o que o paciente pode e o que não pode, são muito poucas. É o que eu peço para vocês terem muita atenção em relação a isso, né? Dicas alimentares, nossa, tantos coaches por aí, várias pessoas acham que sabem, só que cadê a formação, né? Cadê o entendimento? Cadê a preocupação com o paciente? Então, é isso que a gente traz aqui para vocês, justamente falando sobre isso. Então, o Easy Body é perfeito, maravilhosíssimo para quem treina, para quem não treina, para quem tem limitações, como o Tâmara mesmo sinalizou, que teve uma questão na região da perna e não podia pegar. Foi na perna ou na coluna? Foi na coluna, mas irradiava na perna. Então, a minha perna ficou uma mais fina que a outra. Porque, como ela doía muito, então eu mexia menos ela. E não podia fazer musculação na época. Então, eu fiz o Easy Body, que aí consegui aumentar o volume muscular de uma perna para ficar igual da outra. Pronto. Então, assim, a gente atende muitas pessoas também que têm limitações, não pode pegar peso. Esse é a cerejinha do bolo do Easy Body, você não pega peso. Mas quando você faz o movimento, é como se você estivesse pegando um peso, assim, surreal, porém gradativo, dentro do seu limiar sensorial, que é até onde você pode chegar. Se você me fala assim, Tami, consigo pegar mais uma carga, é como se eu tivesse 5 quilos, depois 10, depois 15, depois 20, e você vai sentindo aquele peso no movimento, sem peso nenhum nas mãos, sem peso nenhum nas pernas, sem peso nenhum na sua posterior, mas o seu corpo começa a desenvolver um tônus e definição e massa muscular que você fica desacreditada. Mas como isso? Sem pegar peso? Pois na clínica nós temos... São os eletrodos, né, Tami? Explica aí, gente, o Easy Body é tipo uns eletrodos que a Tami vai colocando nas regiões, né? E ela vai colocando lá na potência adequada para que a gente possa, digamos assim, exercitar esse músculo, né? Acordar esse músculo. A sensação que a gente tem no dia seguinte, minha filha, é tipo assim, ó, parece que pegou peso, né? Porque o músculo tá ali trabalhando, né? Ô, Tami, me diz aí, qual é o endereço, né? Que eu já falou, mas também perguntou novamente. Tami fica ali no Wall Street, edifício Wall Street, do lado da Ferreira Costa. O nome da clínica de Tami é Tamile Barbosa Estética, tá? E vocês vão colocar aqui no Instagram, daqui a pouco eu vou colocar no Instagram de Tami para vocês também saberem, seguirem ela, para vocês saberem encontrá-la. E outra coisa, Tami, fala também pra gente um pouquinho da crio da Tami, minha filha. Conta aí esse estourado procedimento que para mim é um dos melhores, eu amo, que eu já fiz também, e é top. Vamos lá. Qual é a grande diferença entre a crioharmonização, que é a crio da Tami, e procedimentos que a gente pode chamar como convencionais? É que ele destrói a gordura localizada. Mas como? Destruir gordura localizada, célula de gordura, e atinge outras células do meu corpo, ele é enfatizado apenas na célula de gordura, que é o adipócito. Então, vamos falar aqui no modo mais popular para que todos consigam entender de forma assim, bem mais clara, né? Então, vamos dizer que a gente vai ficar aqui com o narizinho tampado por uns 30 minutos. Alguém consegue? Com certeza não. Então, é o que a gente faz quando vai realizar a crio. A crioharmonização. Quando a gente fala crioharmonização, é porque a gente realiza a destruição da célula de gordura em toda a estrutura daquela região.
Seja abdômen, seja a região das costas, seja do interno de coxas, seja da região de culote, que muitas mulheres se queixam dessa região. Mas, a princípio, a grande maioria, posso dizer que 90% das mulheres que estão na clínica, hoje em dia, que procuram por esse procedimento, é pela aquela gordura na região do abdômen. Principalmente a danada da pochete, né? Que é mais difícil de ser eliminada. Então, com a crio, o resfriamento a -0 graus, a célula de gordura não suporta baixa temperatura. Dentro de um intervalo, espaço de tempo, ela perde oxigenação, entra dentro de um processo chamado apoptose, que é o processo onde ela perde oxigenação e morre. Aí que eu entro aqui dizendo para vocês o porquê de falar sobre isso agora no inverno. Porque ela leva de 30, 60 a 90 dias para ter o seu estágio final de eliminação, onde o corpo vai respondendo de forma fisiológica e natural pela sua eliminação gradativa. Então, ela é gradual e duradoura. E tem que sim esperar o tempo do seu corpo começar a responder para essa eliminação. Ah, Tami, mas e aí? Como é que eu faço para saber? Você vai ter um intervalo para ter o retorno na clínica, que a gente vai estar te acompanhando dentro desse intervalo de tempo, e os seus resultados vão estar sendo apresentados para você dentro de todo esse estágio, onde a gente faz fotodocumentação, perimetria, tira todas as medidas, a bioimpedância, então faz todos os registros que a gente consegue te acompanhar dentro dos procedimentos intercalados dentro desse processo. Então, o paciente não fica solto, realiza o procedimento que é de um dia apenas. Então, ótimo para quem não tem muito tempo para poder estar, eu não consigo estar todo dia indo para a clínica 2, 3 vezes na semana, nem uma vez na semana não consigo. Quero ir para poder resolver realmente o que me incomoda. Então, crioharmonização é o procedimento ideal, mas digo para você, não é passe de mágica, é estratégia, é uma como posso dizer, é um olhar muito personalizado, é um procedimento com bases científicas comprovadas de resultados, sem trazer nenhum tipo de complicação para a saúde do paciente. O melhor de tudo é isso, né? Aí saber que é um procedimento conservador, que não precisa você tirar aquele período para poder ficar em casa de molho, de resguardo, porque precisa tomar medicações, porque ele levou corte, não consegue se levantar. Muito pelo contrário. Então, é um dos procedimentos que a gente consegue correlacionar excelentes resultados. E quem quiser saber mais, é só chamar no direct, que eu consigo encaminhar todas as informações sobre todos os procedimentos que vocês desejarem. Ótimo. Então, a gente tem o EasyBody, a gente tem a crio da Tami. E Tami, fala aí também daquela drenagem que você faz, que é maravilhosa, que é uma drenagem super diferente, não é essas drenagens comuns que a gente vê por aí, tá? E que, inclusive, né, minha querida, sobre ela que a gente vai ter esse brinde aí. Porque o gata, para você, olha, a gente disse que a live vai gerar 40 minutos, viu? Já são 9h12. 1 hora de live, de gata, que você sabe que a gente é dessas, né, amiga? Quem quer fazer suas perguntas, aproveita, encaminha aqui as perguntas para que a gente consiga ter tempo hábil de poder responder. Porque a live já está acabando, viu, minha gente? Já deu 1 hora de live, né, minha linda? Vamos nessa, Tami. Fale aí dessa drenagem topíssima, estourada que você faz, minha filha. Pronto, vamos lá. Drenagem, muitas pessoas conhecem por ser aquele toque suave, sutil, que realiza para retenção de líquido. Algumas pessoas não sabem que a drenagem ela tem essa finalidade, então imagina que a drenagem seja um movimento muito mais intenso, só que não. A drenagem que realizamos na clínica hoje não é a convencional. Não é que todas conhecem como drenagem, que realiza de forma sutil, só superficial. É a drenagem funcional, é completamente diferente do que pode se ver em alguns lugares, pela internet, enfim. A nossa drenagem, ela traz todos os benefícios para ajudar na eliminação de retenção de líquido, ajudar na desintoxicação, ajudar no movimento peristáltico, que é do trânsito intestinal, melhorar aquele estufamento abdominal. É nesse momento que a gente começa a enxergar que nem tudo que parece ser nem toda aquela barriga proeminente, protusa, é gordura. Muitas vezes é retenção e estufamento. E isso a gente consegue entregar resultado espetacular a partir da primeira sessão. Isso aí eu posso dizer para você que você consegue sair da nossa sessão, que leva em torno de 1 hora, no máximo 1 hora e meia,
com um corpo completamente diferente de quando você entrou. E a gente consegue mostrar isso para você a partir do momento que a gente inicia, faz a fotodocumentação, porque a foto é um registro de documento, e faz no finalzinho, e a gente consegue observar. Olha aquela costela que não estava mostrando, já está evidente. Olha aquele ilíaco com aquele ossinho pertinho ali da alcinha, da calcinha, já começa a aparecer. Olha meu abdômen, nossa, nem imaginava que era assim. Olha como está. Dentro de um procedimento que não traz nenhum tipo de desconforto, não traz dor, muito pelo contrário, a sensação de bem-estar, de leveza. Hoje a gente também trabalha questões de diástase para aquelas mulheres que já se tornaram mães, aquelas que passaram muito tempo com o abdômen distendido, não teve filhos, mas também tem diástase, porque diástase não é só para quem passa pela maternidade. A gente consegue também trabalhar todos esses sentidos. Então, é o que eu chamo realmente da estética integrativa, voltado para a saúde, com um olhar amplo, macro, não micro, fora da caixinha, e que a gente consegue trazer para vocês todas essas correlações dentro de um procedimento que é riquíssimo em manobras e principalmente no seu resultado. O Tami está perguntando aqui se você cobra. Maria está perguntando se você cobra pela avaliação e se os valores é só pessoalmente. Maria, a nossa consulta de avaliação ela tem sim um investimento, mas digo para você que no finalzinho da live a gente vai trazer uma condição super especial para um procedimento, onde você, realizando esse procedimento, você pode estar ganhando o seu momento de consulta de avaliação. Então, já estou trazendo até isso aqui de forma até bem ampla, para quem está na live agora, entrar em contato com a gente do direct, agendar o procedimento, no qual a gente vai daqui a pouquinho falar. Você pode estar também já deixando reservado o seu momento para tirar todas as suas dúvidas na consulta de avaliação e vai estar isenta por estar fazendo um dos procedimentos que já dá um boom na percepção visual do seu corpo e não só visual, fisiológica também. Exatamente. Então, gente, a nossa live está chegando no final, tá? Quero saber se vocês mais perguntas. Né? Quero dizer para vocês que o Rivete 35 mais, as vagas já estão abertas, tá certo? E as vagas são limitadas, porque como sou eu que faço o programa, eu estou tendo que ficar ali todo dia com vocês, eu não tenho, não é só eu sozinha, né, querida? Então, assim, não tem como dar conta de muitas pessoas. Então, é por isso que as vagas são limitadas, para que a gente possa entregar o melhor trabalho para vocês. Lembrando que o Reset 35 mais, gente, o que eu comecei a fazer, né, ao longo do tempo? Eu criei um ecossistema no Reset 35 mais. Nesse ecossistema, o que a gente vai ter? A gente vai ter Tami com a parceira de estética, então vocês vão ter condições especiais para fazer o procedimento de Tami. A gente tem uma outra Tâmara, que é minha xará, Tâmara Paiva, que ela tem looks fitness maravilhosos, que a gente, querida, quando se sente mais bonita, a gente quer comprar uma roupa nova pra gente malhar, né? Ou então, pô, tô sem roupa nenhuma, então quero colocar umas roupas mais, assim, mais bonitas, mais legais, para que eu possa malhar, para que eu possa ficar me sentindo bem, me sentindo gostosa, entendeu, querida? Então, tem Tâmara Paiva, né, que é minha xará. A gente também tem a Dal Ferreira, né, que é minha tia e maravilhosa, com os looks topíssimos. Gente, a maioria das minhas roupas são de Dal Ferreira, tá? São roupas que duram a eternidade. 10 anos, 15 anos. Eu tenho roupa de Dal Ferreira de mais de 15 anos, né? Então, assim, são roupas de qualidade, que nos deixam lindas, maravilhosas. E que a galera sempre pergunta assim, pô, Tâmara, você comprou essa roupa onde? Pô, roupa linda. Todo mundo me pergunta quando eu saio. Então, o que acontece? Quando a gente também está se sentindo melhor, a gente quer usar uma roupa bacana, uma roupa que mostre mais o nosso corpo, né? Claro, sim, que se você não estiver satisfeita com a sua barriga, então, sei lá, com a parte interna da coxa, a gente tem algumas roupas, né, específicas para isso, tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu consegui colocar tudo que eu acho bacana no nosso universo feminino, tá? Lembrando que o Reset 35 Mais é um programa só para mulheres, tá certo, gente? Acima de 35 anos, com o objetivo de eliminar até 10 quilos em 45 dias, tá? Lembrando que tem algumas pessoas que vão perder mais, outras vão perder menos, depende do metabolismo de cada um, tá? Então vai ter Tamile Barbosa, vai ter Tâmara Paiva, vai ter Dal Ferreira com esses looks maravilhosos. Vai ter também MV Joias, né? Com uma paciente minha maravilhosa de semijoias, inclusive essas semijoias que eu estou usando, né? São delas, né? Outra coisa, quando a gente não valoriza muito essa questão de acessório, né? Eu não valorizava muito. Mas depois que eu comecei a usar, gente, a gente se sente outra pessoa. E outra coisa, a gente bota uma roupa simples, tipo assim, uma blusa preta. Eu tô com a calça branca. Minha filha, você bota um acessório, gente, já foi. Você transforma o look, né? Então, assim, Tami, né, com a questão da estética, então, assim, tudo que para nós, no nosso universo feminino, pode nos deixar mais bonita, mais feliz, com a nossa estima mais elevada, eu trouxe isso para o ecossistema do Reset 35 Mais, para que você também possa ter acesso a tudo que há de melhor, para que a gente possa se tornar mais gata, mais feliz e com a nossa autoestima mais elevada, né, Tami?
Com certeza, com toda Essa com a pele certeza. de Tami, essa maravilhosa aí, lindíssima, vai ser uma Barbie, né, querida? Arrasou. Vamos. Vamos lá, gente. Então, assim, a nossa live está chegando no final. Manda o aviãozinho para todas as pessoas que vocês queiram que possam ganhar nessas condições especiais esses brindes que a gente vai falar agora, tá? Manda esse aviãozinho aí para que todo mundo entre, todo mundo tenha acesso, tá? Que é coisa boa, querida. A gente divulga, né, querida? As coisas ruins a gente pode falar. Mas coisa boa, a gente fala, né, Tami? E o que acontece? Quem ficar até o final da live, o que acontece, gente? A gente vai dar 2 brindes, tá? Um de Tami e um meu. Então, eu vou falar logo do meu e depois eu vou falar do dela. O que acontece? Eu tenho um e-book junino, tá certo? Que é justamente o quê? As festas pós-festas juninas, que eu faço, minha querida, para eliminar as minhas toxinas, né? Para que você já possa começar a ter resultado. Se você começa a fazer amanhã, minha filha, você, domingo, já vai ter resultado. E o reset começa o quê? Na segunda-feira. Então, já é um preparo para que você possa começar o reset na segunda-feira. Lembrando que as inscrições estão abertas a partir de hoje. Vou colocar o link lá na nossa bio, tá? Para que vocês possam ter acesso, né, à página de vendas, entender tudo direitinho, né, que eu já falei aqui. Mas é importante vocês saberem. Não se preocupe que vocês podem pagar no cartão de crédito, pode ser em 2 cartões, pode ser no Pix, tá certo? Enfim, as condições são facilitadas, tá? Isso aí com relação a isso não precisa nem se preocupar, né? É o que eu acredito, né? Dinheiro, ele é bacana, na verdade, dinheiro é uma forma de a gente conquistar as coisas, tá? Mas em tudo na vida a gente sabe que é dinheiro, né? Então, o que acontece? Vocês vão ganhar, quando acabar aqui, tá? A live, vai mandar pro meu direct o quê? Quero, eu vou até escrever aqui, tá, gente? Você vai mandar para mim, tá? Quero. Esse quero vai significar o quê? Que você quer o e-book junino, que é o quê? Um e-book que vai ter receita, de sopas, de chás, receitas fáceis de serem feitas, para que você possa desintoxicar, até porque o tema central da nossa live é o quê, minha gente? É Detox pós São João, tá? Então, o nosso brinde de hoje aqui vai ser o quê? Um e-book para que você possa, com receitas, para que você possa emagrecer, desinchar, diminuir a retenção de líquido, tá certo? Diminuir aquela pochete, tá certo, gente? Que você ganhou lá no São João, tá? Exatamente. Então, você vai mandar para mim, Tamara Ferreira, você vai mandar para mim, no direct a palavra quero. E com Tami Barbosa, o que é que eles vão fazer no seu Instagram, gatíssima? Então vamos lá, vocês vão aproveitar super esse e-book, que vocês não vão ser bobas, deixar passar essa oportunidade maravilhosíssima, até porque para hoje ter acesso a um e-book requer investimento. As pessoas pagam para ter acesso a e-books, principalmente quando é muito bem enriquecido. Então, o que a gente vai estar associando hoje? O nosso procedimento com associação de tecnologia, técnica manual, cápsula drenante, e que dá um resultado espetacular, que eu posso dizer para vocês, com a associação dos ortomoleculares na clínica, que é o nosso Ortodetox. O Ortodetox, ele é um procedimento no qual você entra e você sai completamente diferente. Corpo mais slim, mais sequinho. Você está com aquele aspecto celulítico, ele já começa a trazer uma outra percepção visual diferente. A tonalidade da pele, coloração, aspecto. É um procedimento que eu digo para você que é um 3 em 1. Então, vamos trazer aí para vocês o Orto Detox com 10% de desconto. Então, só encaminha também lá para o direct da clínica Tamile Barbosa Estética. Acho que Tâmara deixou aqui registrado. Coloque para mim, por favor. A Tamile Barbosa Estética manda um eu quero, que vamos direcionar para você essa possibilidade e oportunidade de você fazer a associação do e-book com o procedimento Ortodetox lá na clínica, e já vai começar a perceber que dentro de 700 a 1 quilo você já consegue eliminar na sua primeiríssima sessão. Lembrando que isso é de retenção de líquido, tá? Não é gordura. É o que eu digo daquela estética totalmente clara e transparente. A gente consegue já começar a perceber o corpo desinchar, desintoxicar, desinflamar. Então, nosso Ortodetox, que é o detox ortomolecular, com associação de tecnologia, técnica manual, cápsula drenante, dentro de uma única sessão. Perfeito. Então, minha gente, vocês vão mandar no direct, tá? Vocês estão mandando aqui, mas entenda, aqui a gente não vai conseguir ver tudo, tá? Então, vocês vão mandar para o direct a palavra quero, para que vocês possam receber o e-book, tá certo, Junino? Para que vocês possam emagrecer, diminuir a retenção de líquido, desinchar, tá? Para que vocês, na segunda-feira, já possam começar a fazer o reset 35+. E para o Instagram de Tami, no direct de Tami,
vocês também vão escrever a palavra quero no direct e Tami vai ver, né, quem é e vai estar disponibilizando aí os 10% de desconto no procedimento dela, do detox. Não é isso, Tami? Exatamente, ortodetox. Orto detox. Arrasou. Também já fez esse procedimento, gente, é top, viu? Tipo, você quer ir pra praia, querida, quer arrasar na praia, você vai pra Tami antes e depois, faz essa detox aí. Depois vai pra praia. Minha filha, chuva de elogios, gata, porque a gente é dessas, né, querida? A gente gosta do que é bom, a gente quer se sentir mais gata, mais feliz, mais maravilhosa, né? E isso faz parte da vida, gente. É o que eu digo, ó. A gente tá aqui, se Deus nos permitiu estarmos vivas aqui, é porque a gente precisa aproveitar o melhor da nossa vida. E por que não aproveitar o melhor de uma forma ainda melhor? Nos sentindo mais bonitas, mais leves, desinchadas, sem retenção de líquido, né? Isso é maravilhoso. A gente sabe que com o passar do tempo, a partir principalmente dos 35 anos, né? Essas questões hormonais, elas começam, tipo assim, a querer puxar, né, esse freio de mão do nosso corpinho. Então, para isso, querida, que tem os alimentos saudáveis, para isso que tem atividade física, para isso que tem suplementação, para isso que tem suplementos e procedimentos de TAMI para que possam conseguir resolver esses probleminhas, né, que insistem em nos aparecer, mas que se a gente fizer atividade física, alimentação e procedimento estético, isso tudo junto, gente, esse combo de sucesso, a gente consegue sim ter resultados incríveis e que possam melhorar a nossa autoestima. Fazer com que você se olhe no espelho e se sinta mais gata, fazer com que você fique mais vaidosa, fazer com que a sua autoestima se eleve, fazer até com que a sua, como é que eu vou te dizer, a sua libido aumente, porque você vai se sentir mais confiante, mais bonita, tá certo? O relacionamento com seu parceiro vai melhorar, tá certo? Porque a partir do momento que você se sente bem, querida, consigo mesma, querida, já foi, gata, você vai arrasar. É? Né, Natália? Olha, dificuldade aqui de encaminhar um direct, faz um print da tela, olha que vai ser bacana. Faz um print da tela, marca a Tami, marca a Tâmara, que a gente vai ver quem foi que fez o print, quem está na live, e já vamos direcionar todos esses bônus aí para vocês. Arrasou demais. Topíssima. Tá bom, gente? Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês, Vânia, todo mundo que chegou depois. Até tem várias pacientes minhas aqui, várias pacientes de Tami. Quero agradecer a todo mundo, tá? E vamos acabar essa live que já é 9h30, minha filha. Precisamos dormir, que o sono também é importante para emagrecer, para diminuir a retenção de líquido, tá? Então vamos nessa. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa live vai ficar gravada, tá certo? E não esqueça de mandar no nosso direct ou então mandar um print aqui com a palavra quero, para que vocês possam ganhar o e-book junino e também a condição especial no procedimento de ortodetox da Tamile Barbosa. Tá ok, meu povo? Beijo, Tami. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui, viu, minha gatíssima, comigo. Beijo, minha gata. Tchau. Tchauzinho.